Meu Deus, eu estou aqui de novo, no mesmo lugar de sempre. O chão frio, a escuridão que parece me abraçar como uma velha conhecida, e o silêncio. O silêncio. Ele é o mais barulhento de todos os meus companheiros. Ele grita tudo o que eu tento esconder durante o dia. Grita a verdade que eu maquio com sorrisos, com trabalho, com conversas banais. A verdade é que eu sou um prisioneiro dentro de mim mesmo, acorrentado a um vício que ninguém, absolutamente ninguém, conhece. E essa é a parte mais pesada da corrente, o segredo. Eu me tornei um mestre da dissimulação, um ator premiado no palco da minha própria vida. Durante o dia, eu sou funcional. Eu sou o amigo que dá conselhos, o profissional competente, o filho atencioso, o cônjuge presente. Eu construí essa fachada com tanto cuidado, tijolo por tijolo, mentira por mentira, sorriso forçado por sorriso forçado. E as pessoas acreditam. Elas olham para mim e veem sucesso, estabilidade, talvez até um pilar de força. Mal sabem elas que o pilar é oco. Mal sabem que por dentro tudo está ruindo, carcomido pela ferrugem da minha fraqueza secreta. E Deus, onde tu entras nisso tudo? Eu falo contigo como se estivesses aqui, porque me disseram que estás em todo lugar. Se estás mesmo, então tu és a única testemunha. Tu vês além da máscara. Tu vês as minhas mãos tremendo quando a fissura chega. Tu vês o suor frio na minha testa quando eu cedo mais uma vez. Tu vês o ritual, a preparação, o ato em si e, pior de tudo, tu vês o que vem depois. A onda avassaladora de vergonha, a autoaversão que é tão intensa que me sufoca, que faz meu estômago se revirar, o olhar que eu não consigo sustentar no espelho. Quem é aquele homem? Quem é essa pessoa que me encara de volta? Não o reconheço. Ele tem os meus olhos, mas o brilho se foi. Ele tem o meu rosto, mas está marcado por uma derrota que só eu e tu conhecemos. A cada queda, eu juro que será a última. É um ciclo infernal e previsível. A promessa fervorosa, feita com lágrimas nos olhos. Deus, nunca mais. Eu juro, me ajuda. Desta vez é diferente. E por um momento eu acredito. Sinto uma força renovada, uma determinação que parece inabalável. Consigo passar um dia, talvez dois, às vezes uma semana inteira. E nesses dias eu ando mais leve. O sol parece brilhar mais forte. A comida tem mais sabor. Eu olho para as pessoas que amo sem sentir o peso da fraude nas minhas costas. Eu penso, é isso, eu consegui. Estou livre, mas o monstro é paciente. Ele não vai embora. Ele apenas se agacha no canto mais escuro da minha mente, esperando por um momento de fraqueza, um dia estressante no trabalho, uma discussão boba, um gatilho de solidão, mesmo no meio de uma multidão. E então, ele começa a sussurrar. A voz é sutil no início. Você merece um alívio. Foi só um deslize da outra vez. Você consegue controlar. Ninguém vai saber. E essa última frase é a mais venenosa de todas. Ninguém vai saber. Ela ecoa na minha cabeça, justificando o injustificável, porque a minha maior dor não é o vício em si, mas a vergonha do que os outros pensariam se soubessem. O medo paralisante do julgamento, da decepção nos olhos de quem eu amo. Eu prefiro a agonia secreta à humilhação pública. E então eu cedo. A luta interna é excruciante. É uma guerra civil dentro da minha alma. A parte de mim que anseia pela luz, pela liberdade, pela pureza, contra a parte de mim que é arrastada pela correnteza escura do desejo. E a parte escura quase sempre vence, porque ela promete alívio imediato, uma fuga temporária da dor, da ansiedade, da pressão de ser quem todos esperam que eu seja. E no momento em que eu cedo, há um segundo de falso alívio. E então, a realidade me atinge como um soco. A vergonha retorna, mas desta vez mais forte, mais cruel. O ciclo recomeça, mas a espiral desce cada vez mais. Senhor, eu olho para a minha vida e vejo uma teia de mentiras, pequenas omissões que se tornaram grandes enganos, desculpas para sumir por algumas horas, dinheiro que desaparece sem explicação, uma irritabilidade que surge do nada, fruto da abstinência ou da culpa. Eu me tornei um especialista em desviar de perguntas, em mudar de assunto, e cada mentira é como mais um
elo na corrente que me prende. Estou tão enredado que já não sei onde a verdade termina e a mentira começa. A minha própria identidade se tornou uma farsa. Eu sinto inveja, Deus, uma inveja corrosiva. Eu olho para as pessoas ao meu redor, vivendo suas vidas com uma leveza que eu perdi. Elas reclamam de problemas que me parecem tão simples. Reclamam do trânsito, do chefe, do tempo. E eu penso, vocês não sabem o que é uma prisão de verdade. Vocês não sabem o que é acordar todos os dias com um inimigo morando dentro da sua própria cabeça. Sinto inveja da paz delas, da consciência limpa, da liberdade de serem simplesmente elas mesmas, sem um segredo devastador para esconder. É um sentimento feio, eu sei, mas é honesto. E se esta oração tem algum valor, que seja pela honestidade crua que eu derramo aqui no chão frio. Às vezes eu me pergunto, por quê? Por que eu? O que há de quebrado em mim? Qual é a peça que falta? O buraco na minha alma que eu tento preencher desesperadamente com esse veneno? Eu volto ao passado, procuro por traumas, por feridas. Talvez esteja lá, a raiz de tudo, uma palavra dura que ouvi na infância, uma solidão que nunca foi curada, uma pressão para ser perfeito que me esmagou. Ou talvez não haja uma razão grandiosa, talvez seja apenas uma fraqueza, uma falha de caráter. E essa ideia é ainda mais assustadora. A ideia de que eu sou inerentemente defeituoso. Senhor, eu estou cansado. Estou exausto de lutar essa guerra sozinho no escuro. Estou cansado de fingir, cansado de me odiar, cansado do ciclo de queda e falsa promessa, cansado do peso do segredo. O fardo é pesado demais para carregar. Meus ombros doem, minha alma está arqueada. Eu não tenho mais forças. Eu tentei com a minha própria vontade. Eu li livros. Eu fiz promessas. Eu me castiguei. Eu tentei de tudo. Tudo o que eu podia fazer sozinho e em segredo. E eu falhei. Em todas as vezes eu falhei. Então, esta noite, a minha oração é diferente. Não é mais a promessa arrogante de eu não vou mais fazer isso, porque eu sei que eu não consigo. A minha força de vontade é um castelo de areia contra a maré do vício. A minha oração esta noite é um pedido de socorro, um grito de rendição. Deus, se tu és real, se tu me ouves, se tu me vês aqui, tremendo neste chão frio, coberto de vergonha e desespero, por favor, me ajuda. Eu não estou pedindo que tu tires o meu desejo de uma vez por todas, como se fosse mágica. Eu estou pedindo algo mais profundo. Eu estou pedindo que tu entres nesta prisão comigo, que tu te sentes ao meu lado nesta escuridão, que tu me mostres que eu não estou sozinho nesta luta. Eu entrego a ti a minha fraqueza. Eu entrego a ti o meu vício. Eu pego essa coisa horrível, essa parte de mim que eu mais odeio, e a coloco em tuas mãos, porque eu não aguento mais segurá-la. Eu não sei como me livrar dela. Eu não sei como viver sem ela. Por mais que ela me destrua, ela se tornou uma parte de mim. Então, eu te peço, refaz-me, pega os meus pedaços quebrados, os cacos da minha identidade e me constrói de novo. Eu confesso a ti o meu orgulho, o orgulho que me impede de pedir ajuda a outra pessoa, o medo do que elas vão pensar, o medo de perder o respeito, o amor. Senhor, esse orgulho é a parede da minha cela. Me dá a coragem de derrubá-la. Me dá a humildade de admitir que eu não consigo sozinho. Me mostra a quem eu posso recorrer. Coloca no meu caminho alguém que não vai me julgar, mas que vai me estender a mão, alguém que talvez já tenha andado por este mesmo vale de sombras. Eu confesso a ti a minha autocomiseração, a tendência de me ver como uma vítima indefesa. Eu preciso parar de culpar o mundo, o passado ou a minha própria fiação interna. Eu preciso assumir a minha responsabilidade, mas sem ser esmagado pela culpa. Me ensina a diferença entre culpa e responsabilidade. A culpa me paralisa na vergonha. A responsabilidade me chama à ação, à mudança. Eu quero ser responsável. Eu quero lutar pela minha própria vida, mas eu preciso da tua força para isso. Eu te peço perdão, não apenas pelo meu vício, mas pelas consequências dele. Perdão pelas mentiras que contei. Perdão pela distância emocional que eu criei entre mim e as pessoas que amo. Elas sentem que algo está errado. Eu vejo a confusão, a mágoa nos olhos delas, mesmo que não saibam o nome do problema. Eu as machuquei com o meu segredo, com a minha ausência, mesmo estando presente. Perdoa-me por cada vez que a minha irritabilidade, fruto da minha luta interna, respingou nelas. Perdoa-me por não ser o amigo, o filho, o cônjuge que eu deveria ser. A minha prisão não aprisiona apenas a mim. Ela lança sombras sobre todos ao meu redor. E agora, Pai, eu quero olhar para a frente, mas eu não consigo ver um caminho. Tudo o
o que vejo é um nevoeiro denso. O medo do futuro é paralisante. O medo de que eu nunca vou mudar, de que eu vou viver e morrer nesta condição, levando meu segredo para o túmulo. O medo de que um dia a máscara vai cair e todos verão a fraude que eu sou. Esse medo alimenta o vício, e o vício alimenta o medo. Então, eu te peço, sê a minha luz neste nevoeiro. Eu não preciso ver a estrada inteira. Eu não conseguiria lidar com isso. Eu só preciso ver o próximo passo. Apenas um. Me mostra qual é o próximo passo certo a dar. É fazer um telefonema? É confessar a alguém de confiança? É procurar ajuda profissional? É simplesmente conseguir passar a próxima hora sem ceder? Sussurra no meu coração, Senhor, guia os meus pés, porque eles não sabem para onde ir. Eu quero acreditar na tua graça. Aquela que me disseram que é suficiente, aquela que não depende do meu desempenho, da minha perfeição. Eu quero acreditar que tu não me amas apesar da minha bagunça, mas que tu me amas no meio da minha bagunça. Que o teu amor não é um prêmio para os vitoriosos, mas um hospital para os feridos. Eu estou ferido, Deus. Minha alma está sangrando. Por favor, sê o meu médico. Aplica o teu bálsamo curador nas minhas feridas mais profundas, aquelas que deram origem a tudo isso. Dá-me um coração novo, um coração que não precise mais da fuga que o vício oferece, um coração que encontre paz em ti, que encontre alegria nas coisas simples, que encontre refúgio na tua presença e não numa substância ou num comportamento destrutivo. Eu quero desejar a ti mais do que eu desejo o meu vício. Eu sei que essa é a batalha final, a batalha dos desejos, e o meu desejo por essa fuga é tão forte, tão arraigado. Eu preciso de um desejo maior, um amor maior. Preenche o vazio dentro de mim com a tua presença, para que não haja mais espaço para o monstro se esconder. Eu me recuso a acreditar que este é o meu destino. Eu me recuso a aceitar que a minha história termina aqui, neste chão frio, como um prisioneiro anônimo. Tu és um Deus de libertação. A tua história é cheia de cativos sendo libertos, de correntes sendo quebradas, de vidas sendo refeitas. Eu me agarro a essa promessa. Eu não a sinto agora. Eu não vejo como ela pode se tornar real para mim. Tudo o que sinto é o peso, a dor e o cansaço. Mas eu escolho acreditar. É um ato de fé nascido do desespero, uma aposta no teu poder, porque o meu se esgotou completamente. Amanhã, quando o sol nascer, a luta vai começar de novo. O monstro ainda estará lá, esperando. A rotina de fingimento estará à minha porta. Mas eu peço que algo seja diferente. Que esta oração, esta entrega total, esta confissão brutalmente honesta tenha mudado alguma coisa. Não no mundo lá fora, mas aqui dentro, no centro da minha alma. Que uma pequena semente de esperança tenha sido plantada. Que eu possa me levantar deste chão não com a arrogância da minha própria força, mas com a humildade de quem depende totalmente de ti. Eu não sei como será o amanhã, mas eu o entrego a ti. Eu entrego a próxima hora, o próximo minuto, o próximo desejo, a próxima tentação. Eles são teus para lidares. Eu sou teu para que me moldes. Tira-me das sombras, Senhor. Não de uma vez, se isso não for possível, mas passo a passo, um raio de luz de cada vez. Ensina-me a caminhar na luz, mesmo que meus olhos doam no início. Ensina-me a viver na verdade, mesmo que ela seja dolorosa. Ensina-me a me perdoar, assim como eu peço o teu perdão. Eu me levanto deste chão, não porque me sinto forte, mas porque escolho confiar que a tua mão está me segurando. A escuridão ainda está aqui, mas pela primeira vez em muito tempo, ela não parece tão absoluta. Há um brilho fraco no horizonte da minha alma, a promessa de um amanhecer, e eu me agarro a isso com tudo o que me resta. Esta é a minha oração, a oração de quem está preso em um vício que ninguém sabe, a luta silenciosa, a queda escondida. Mas tu vês, tu sempre viste, e tu podes libertar. Eu acredito, eu escolho acreditar. E então, o silêncio que se segue ao amém é diferente. Não é mais o silêncio acusador, o vazio que amplificava meu fracasso. É um silêncio pleno, um silêncio de exaustão, sim, mas uma exaustão de quem depôs as armas após uma guerra longa e inútil. Eu não me sinto vitorioso, não sinto uma onda de poder divino. Eu sinto quietude, como se a guerra civil na minha alma tivesse chegado a um armistício. O chão ainda está frio, a escuridão ainda me cerca, mas o meu inimigo interno, o juiz cruel
cruel que vive na minha mente está calado. Pela primeira vez, ele se calou. E neste silêncio, eu simplesmente respiro. 1, 2, 3 respirações profundas que não são para me acalmar antes de ceder, mas que são apenas ar entrando e saindo dos pulmões. Um milagre simples que eu nunca havia notado. Eu não sei quanto tempo fico ali. Minutos? Horas? O tempo perdeu o sentido. O que me move não é uma decisão, mas um impulso quase imperceptível. Eu me levanto. Meus joelhos estalam em protesto. Meu corpo todo dói, como se eu tivesse sido espancado. E de certa forma, eu fui. Espancado pela minha própria mão, pelas minhas próprias escolhas. Caminho lentamente até a janela e afasto a cortina. O céu lá fora começa a clarear, passando de um preto profundo para um azul marinho ferido, com um risco tímido de laranja no horizonte. O nascer do sol. Quantas vezes eu vi isso acontecer? Não como o início de um novo dia, mas como o fim de uma noite de vergonha, o sinal de que eu precisava recompor a máscara e sair para o mundo para mentir mais um pouco. Mas hoje é diferente. Eu olho para aquele fio de luz e o vejo como uma resposta, a tua resposta, não uma voz trovejante do céu, não um sinal milagroso, apenas a promessa fiel de que a luz sempre volta para romper a escuridão. E eu penso na minha oração. Eu só preciso ver o próximo passo. Talvez o próximo passo seja apenas isso: encarar o dia que nasce, não com o pavor de sempre, mas com uma nesga de possibilidade. A possibilidade de que hoje possa ser o primeiro dia do resto da minha vida. É um clichê, eu sei, mas os clichês se tornam clichês porque contêm uma verdade fundamental. E a verdade é que cada dia é, de fato, um novo começo. O dia começa, e com ele, os testes. A rotina é a mesma, o cheiro do café, o barulho do noticiário na TV, os sons da casa acordando e, inevitavelmente, o sussurro do monstro. Ele acordou também. A trégua acabou. A voz volta, mas há algo diferente nela. Parece mais distante, menos convincente. O estresse vai começar de novo, ele diz. Você vai precisar de algo para aguentar o dia. Antes, essa sugestão teria encontrado um terreno fértil de ansiedade e autojustificação. Mas hoje, algo se interpõe, uma memória, a memória do chão frio, da rendição, da quietude. E eu faço algo que nunca fiz antes. Em vez de lutar contra a voz, de tentar esmagá-la com minha força de vontade, eu simplesmente a reconheço e me viro para o outro lado. Eu me viro para a luz da janela e sussurro, tão baixo que é quase um pensamento. Deus, você ouviu isso? Ele está aqui. Eu não vou lutar com ele. Eu não consigo. Mas eu estou aqui, contigo. Fica entre mim e ele. E acontece uma coisa espantosa. A voz não desaparece, mas perde o seu poder. É como se, ao entregá-la a ti, eu tivesse esvaziado a sua autoridade sobre mim. Eu não estou mais sozinho no ringue de boxe. Eu tenho um protetor no meu corner. A luta ainda é minha, mas a força não precisa ser. O dia avança. Eu vou para o trabalho. Eu interajo com as pessoas. E a máscara parece mais fina hoje, menos necessária. Quando alguém me pergunta, tudo bem? Em vez do meu automático e ensaiado, tudo ótimo e com você, eu faço uma pausa e digo, estou indo, um dia de cada vez. A pessoa provavelmente não nota a profundidade dessa pequena mudança, mas para mim é um terremoto. É a primeira vez em anos que eu respondo com algo que se aproxima da verdade. É um pequeno ato de honestidade, mas parece libertador. Durante uma pausa, o desejo ataca com mais força. Um e-mail estressante, uma crítica do meu chefe, a receita perfeita para uma recaída. Meu coração acelera, minhas mãos ficam úmidas, a rota de fuga familiar pisca em neon na minha mente. O monstro grita, agora! Você precisa agora! Você merece! O pânico começa a se instalar, a sensação de afogamento. Mas então, a outra memória me mostra o próximo passo. Eu pego meu celular, meus dedos tremem. Eu não abro o contato que me levaria à minha dose de veneno. Em vez disso, eu abro o navegador e, com o coração na boca, eu digito as palavras que meu orgulho sempre me proibiu de escrever. Grupo de apoio para viciados anônimos. A lista de resultados aparece na tela. Números de telefone, endereços, reuniões online. Cada linha é um bote salva-vidas. Mas pular do navio que está afundando ainda é aterrorizante. O que eles vão pensar de mim? E se eu encontrar alguém que eu conheço? O medo do julgamento, da exposição,
É quase paralisante. O orgulho grita: feche isso, você não precisa disso, você é melhor que isso. E por um momento, meu polegar paira sobre o botão de fechar a janela. É a encruzilhada, o velho caminho da vergonha secreta ou o novo caminho assustador da vulnerabilidade e da esperança. Eu fecho os olhos. Deus, eu não consigo fazer essa ligação. É demais para mim. O medo é muito grande. Por favor, se este é o caminho, me empurra. Eu respiro fundo. E eu não sei de onde vem a força. Não é minha. Eu sei que não é. Mas meu polegar se move e clica em um dos números. Ele começa a chamar. O som do telefone tocando no meu ouvido é o som mais alto do mundo. Cada toque é uma batida do meu coração. Eu quero desligar. Eu quero jogar o telefone longe. Mas eu permaneço na linha. Uma voz atende. Uma voz calma, de um homem mais velho. Alcoólicos Anônimos, posso ajudar? A palavra ajudar paira no ar. Eu abro a boca para falar, mas nenhum som sai. É o momento da verdade. O momento de rasgar a cortina e deixar a luz entrar. Por mais que queime, minha voz sai como um sussurro rouco, quebrado. Eu acho que preciso de ajuda. E o homem do outro lado da linha não ri. Ele não me julga. Ele não me faz perguntas invasivas. Ele apenas diz, com uma gentileza que quase me faz chorar ali mesmo, no meio do meu escritório: eu sei como você se sente. Eu já estive aí. Você fez a coisa mais difícil que existe. Você ligou. Fale-me quando estiver pronto. E naquela frase, eu já estive aí, eu sinto a mão de Deus. Tu não me enviaste um anjo com asas de fogo. Tu me enviaste um homem com cicatrizes, um companheiro de jornada que conhecia o nome do meu deserto. Conversamos por alguns minutos. Ele me fala sobre uma reunião naquela noite, não muito longe de onde eu trabalho. Ele me diz para não me preocupar com nada, apenas em aparecer. Se não quiser falar nada, não fale, apenas ouça. Veja que você não está sozinho. Desligamos. Eu estou tremendo da cabeça aos pés. Mas não é mais o tremor da fissura. É o tremor do medo misturado com um alívio tão profundo, tão avassalador, que minhas pernas parecem fracas. O segredo, que por anos foi meu mestre absoluto, começou a perder o seu poder. Ele foi exposto a uma única pessoa, a um estranho, e o mundo não acabou. Eu não me desintegrei. Pelo contrário, eu me senti, pela primeira vez, um pouco mais inteiro. Aquela noite, eu dirijo para o local da reunião. 500 vezes, eu penso em dar a volta e ir para casa, para o meu refúgio familiar de autodestruição. 500 vezes, uma força que não é minha me mantém no caminho. Entrar naquela sala foi como entrar em outro país. Pessoas de todos os tipos. Homens, mulheres, jovens, velhos. Pessoas que pareciam normais, como as que eu via no supermercado. E elas falavam. Elas contavam as minhas histórias, elas descreviam os meus sentimentos, a solidão, a vergonha, a vida dupla, a sensação de serem uma fraude, o ciclo da promessa e da queda. Eu não disse uma palavra, apenas ouvi, sentado no fundo da sala, e as lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Não eram lágrimas de tristeza ou de autopiedade, eram lágrimas de pertencimento. Eu não estava louco, eu não era um monstro único no mundo, eu era apenas um ser humano doente, lutando, e eu não estava mais lutando sozinho. A prisão tinha muros, mas de repente eu vi que havia outras pessoas dentro dela, e elas haviam encontrado uma maneira de cavar um túnel juntas. A jornada a partir daquele dia não foi uma linha reta para o céu. Oh, longe disso. Houve dias terrivelmente difíceis, dias em que a voz do monstro parecia mais alta do que a voz de Deus. Houve momentos em que eu tropecei, em que quase caí, mas algo fundamental havia mudado. A minha estratégia de guerra. Eu não lutava mais em segredo. Eu tinha o número daquele homem. Eu tinha as reuniões. E acima de tudo, eu tinha a minha conversa contínua. Contigo, Pai. Minhas orações mudaram. Elas não eram mais apenas os gritos desesperados do chão frio. Elas se tornaram conversas ao longo do dia. Deus, estou indo para uma situação estressante. Anda comigo. Deus, estou sentindo inveja daquela pessoa. Tira isso de mim e me mostra pelo que sou grato. Deus, eu estou cansado hoje. Renova minhas forças para que eu não procure descanso no lugar errado. A oração se tornou minha respiração espiritual, o que me mantinha conectado à minha verdadeira fonte de força. E eu comecei a entender o que era a graça. A graça não era uma borracha que apagava minhas cicatrizes. As cicatrizes ainda estavam lá. Elas eram parte da minha história. A graça era a força que me impedia de usar as minhas cicatrizes como uma desculpa para me ferir novamente. A graça era a capacidade de, após um tropeço, não me entregar à vergonha por semanas, mas de me levantar em minutos, pedir perdão a ti e a mim mesmo e voltar para o caminho. A queda não definia mais o fim da jornada, ela se tornou parte do aprendizado. O passo mais difícil, no entanto,
ainda estava por vir. Contar para minha família, para as pessoas que eu mais amava e mais temia decepcionar. Levei meses de reuniões, de oração, de fortalecimento. Escolhi um dia, sentei-me com eles e com a mesma voz trêmula daquele primeiro telefonema, eu contei tudo. Eu expus o segredo em sua totalidade, a profundidade do vício, a extensão das mentiras. Eu não dei desculpas, eu não culpei ninguém, eu apenas apresentei a minha verdade quebrada, esperando o veredito. E a reação deles foi a mais pura manifestação do teu amor que eu já experimentei. Houve lágrimas, sim. Houve dor por não terem percebido, por eu ter sofrido sozinho por tanto tempo. Mas não houve julgamento. Não houve condenação. Houve abraços. Houve a frase: nós estamos aqui com você. Você não está mais sozinho nisso. E naquele momento, a última e mais pesada corrente se quebrou. O medo do julgamento, que me manteve prisioneiro por tanto tempo, se revelou um fantasma. O amor era real. A aceitação era real. A tua graça, manifestada através das pessoas que tu colocaste na minha vida. Hoje, a minha vida não é perfeita. Eu ainda sou um trabalho em andamento. Eu ainda vou às minhas reuniões. Eu ainda tenho dias bons e dias ruins. O monstro não morreu. Ele foi exilado para uma terra distante e às vezes eu ainda ouço seus ecos fracos ao longe. Mas ele não governa mais a minha vida. O trono do meu coração, que ele ocupou por tanto tempo, agora é teu. Eu aprendi a encontrar alegria no processo. Aprendi a ser grato pelas pequenas vitórias. Um dia sóbrio, uma conversa honesta, a capacidade de olhar para mim mesmo no espelho e não sentir nojo, mas uma compaixão gentil por aquele homem que lutou tanto tempo no escuro. Eu olho para as pessoas que amo e não sinto mais o peso da fraude. Eu posso estar com elas em verdade e integridade. A paz que eu tanto invejava nos outros, eu começo a encontrá-la dentro de mim. Não é uma paz que depende das circunstâncias, mas uma paz que vem de saber que sou amado, perdoado e sustentado por um poder maior que o meu. A minha oração hoje não é mais um grito de socorro, mas um sussurro de gratidão. Obrigado, Pai, por não ter desistido de mim quando eu mesmo já tinha desistido. Obrigado por ter ouvido a oração de um prisioneiro anônimo. Obrigado por ter entrado na minha cela e me mostrado o caminho da porta. Obrigado pela liberdade, não a liberdade da ausência de luta, mas a liberdade de não precisar mais lutar sozinho. Obrigado pela luz, pela esperança, por um dia de cada vez. A jornada é longa, mas a estrada é abençoada, porque eu caminho contigo. E isso é tudo. Amém. Se esta oração tocou o seu coração, compartilhe com alguém que também precisa saber que não está lutando sozinho hoje.